Queijás. Homem encontrado sem vida apresenta indícios de agressão. A informação foi transmitida por meio de uma notificação à esquadra de Queijás, situada no concelho de Oeiras. Portugal supera Brasil nos penaltis e avança para a final do Mundial Sub-17. Apesar de Romário Cunha ter falhado a primeira tentativa, Portugal conquistou a vitória na lotaria que desiludiu a confiança dos brasileiros na abordagem mais incerta. Faleceu Jimmy Cliff, ícone do reggae, aos 81 anos. Reconhecido como um dos principais responsáveis pela inserção do reggae na cultura popular global, o artista foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame em 2010 e conquistou 2 prémios Grammy. Markle retoma o controle do braço esquerdo após AVC. Nuno Markle tem partilhado imagens do progresso do seu estado de saúde no hospital. Pai e filho são detidos pela PJ por possuírem armas ilícitas em Baião. Estão em questão a prática dos delitos de posse de arma proibida, ameaça agravada e aquisição de moeda falsa para circulação. Gouveia e Melo vs Catarina Martins. Quem se distanciou mais do debate? Fernando Negrão e Paula Cosme Pinto fazem uma análise sobre o confronto entre Gouveia e Melo e Catarina Martins. A campanha é considerada pouco presidencial, há uma falta de experiência e existem incógnitas sobre o almirante. Catarina é superada por Gouveia e Melo com uma pequena diferença. A diferença com que Gouveia e Melo derrotou Catarina Martins no debate para as presidenciais foi reduzida. Washington acede a exigências de Kiev e modifica o plano de paz para a Ucrânia. Jorge Pinto terá Killer Instinct no debate? A estreia da Estrela do Livre evidencia mais à vontade do que a habilidade de reação. Será que isso é o bastante para ultrapassar Coutrinho Figueiredo? Por outro lado, Catarina Martins ultrapassa Gouveia e Melo com uma resposta rápida. Cristiano Ronaldo aponta golo de bicicleta e aproxima-se de 1000 com apenas 46 golos a faltar. O internacional português fez o golo na vitória do Al Nassr sobre o Al-Khaliab. Faleceu Udo Kier, intérprete de obras de culto de Andy Warhol e Lars von Trier, aos 81 anos. Udo Kier esteve presente em quase 300 filmes, tanto em Hollywood como no cinema europeu. 11 arguidos absolvidos, incluindo bastonário e ex-bastonária. O Tribunal Central Criminal de Lisboa absolveu Luís Filipe Barreira, Ana Rita Cavaco e mais 11 arguidos, que enfrentavam acusações de peculato e falsificação devido ao suposto desvio de 63 mil euros. Empresário imputado por fraude fiscal de 1,6 milhões. O RA também vendeu retomas de automóveis em negócios realizados diretamente entre o vendedor e o comprador. As preocupações de Daniel Oliveira, um observador autónomo. Alberto Gonçalves analisa as alegações do comentador Daniel Oliveira em relação ao observador. 3 vítimas fatais em atentado suicida dirigido a forças de segurança no Paquistão. Autoridades afirmam que o ataque foi perpetrado por 3 indivíduos. Sérgio Carvalho, estava cansado de que o meu pai fosse o Otelo. Os relatos de Otelo sobre os anos de 1974-75, conforme narrados ao seu filho, Sérgio Carvalho. A abordagem do PCP com a viagem a Cuba, um encontro inesperado com Cunhal, as interações com Spínola, Costa Gomes e Vasco Lourenço, os mandados em branco, A. Costa e von der Leyen ambicionam uma colaboração audaz com a África. A África tem a União Europeia como seu principal parceiro comercial, sendo responsável por 1/3 do comércio total do continente.
Em Timor-Leste, o gás natural necessita de ser tratado. Xanana Guzmão destacou que o projeto irá aumentar a segurança energética do país e gerar milhares de postos de trabalho. A partir de domingo, o Natal com Arte chega a Covilhã. Esta edição conta ainda com uma participação intensificada das freguesias, em particular através da mostra Os Nossos Presépios, que acolherá um presépio proveniente de cada freguesia do concelho. Trânsito condicionado e 3 feridos devido a acidente na A3. Segundo a GNR, as vias da A3 deverão estar livres na próxima hora. Taiwan. Japão é alertado pela China sobre o risco de instalação de mísseis. Desde que a primeira-ministra japonesa reconheceu que ações militares contra Taiwan poderiam justificar uma intervenção militar do Japão para proteger a ilha, os governos de Pequim e Tóquio têm estado envolvidos numa atmosfera de tensão. Marcos Mendes. A data de 25 de abril é inigualável, nenhuma pode rivalizar com ela. O candidato à presidência afirma que o 25 de abril é, sem sombra de dúvida, a data mais relevante, fundadora do novo regime democrático, e quem não a reconhecer está a praticar demagogia. Ministério Público solicita condenação de 7 a 8 anos de prisão para Hermínio Loureiro. O caso envolve a Câmara de Oliveira de Azemés e Hermínio Loureiro, que foi presidente da autarquia entre 2009 e 2016. Os réus utilizaram fundos de maneio para cobrir despesas pessoais. Confragi classifica a proposta da PAC-POS 2027 como um atentado. A Confederação Europeia afirmou que a Comissão Europeia não possui uma visão estratégica para o setor agroalimentar. Wet leg e amylid sniffers destacam-se nas primeiras confirmações de paredes de Cora. Esta segunda-feira foram revelados outros artistas, incluindo Aldous Harding, Cartville de Vila Torres, Kate LeBon, Maruja, Capitão Fausto e Milhanas. O CID revela a formação de um governo sombra. O partido intensifica a sua estratégia para consolidar-se como uma alternativa política. Em vez de cravos, rosas brancas marcam os 50 anos do 25 de novembro, e Anos confirmou a sua presença na cerimónia. Na mesma linha da sessão solene do 25 de abril, a data será celebrada no Parlamento com grande pompa e circunstância, contando com as mais altas figuras do Estado. As flores mudam e os lugares dos comunistas estarão desocupados. E Anos estará presente na sessão solene, enquanto Cavaco não comparecerá por razões pessoais. Cantor D4VD é acusado da morte de uma adolescente, novas evidências surgem contra ele. Agora, as investigações estão focadas na casa do cantor, onde foi descoberto um congelador de grandes dimensões. Cruzadas de palavras no 1357. Suspensão de contactos com o consulado japonês em Hong Kong devido a Taiwan. A medida resultou na interrupção, por tempo indeterminado, de um fórum empresarial agendado para 18 de novembro, sob a alçada da agência governamental Invest Hong Kong. COP30 trouxe poucos progressos. Tudo bem, mantenha a calma e siga em frente. Mais uma cimeira climática terminou com os habituais lamentos acerca da ausência de novos compromissos. No entanto, talvez não devêssemos nos alarmar excessivamente, uma vez que as alterações climáticas não significam o fim da humanidade. Lula revela que a assinatura do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e o Mercosul ocorrerá a 20 de dezembro. Lula da Silva garantiu que o extenso processo de negociações entre o Mercosul e a União Europeia está prestes a ser concluído este mês. Demissão do Procurador-Geral de Espanha em respeito pelo Supremo. Em uma missiva dirigida ao Ministro da Justiça, García Ortiz explicou a sua escolha com base no respeito pelas decisões judiciais.
Israel comunica a saída de diversos generais do exército. O conflito na faixa de Gaza começou a 7 de outubro de 2023, após o ataque do grupo islamita Hamas ao território de Israel. Cristiano Ronaldo assinala golo de bicicleta e encontra-se a apenas 46 golos da marca dos 1000. O jogador português fez o golo na vitória do Al Nassr contra o Al-Khalab. – 162 drones são usados pela Rússia para atacar infraestruturas civis na Ucrânia. Quase diariamente, a Ucrânia tem sido alvo de ataques da Rússia, que utiliza drones ou mísseis, com um foco especial nas infraestruturas energéticas. Quatro mortos e 17 feridos em ataque da Rússia a Kharkiv, a segunda maior urbe da Ucrânia. Diversos edifícios e uma infraestrutura civil foram devastados, resultando em vários incêndios. Agenda de concertos agendados para 2025 e 2026 em Portugal. Informações essenciais sobre os festivais e concertos programados para os próximos meses, uma programação em constante atualização. Hélder Rosalino, o Estado não tem motivos para ser o. Segundo Hélder Rosalino, o Executivo não deve assumir a responsabilidade pela holding aérea. Ele destaca a inteligência na abordagem gradual da privatização. E serão PS e Chega isentos de responsabilidades? Maduro é designado como terrorista pelos Estados Unidos, que intensificam a pressão sobre a Venezuela. O cartel dos sóis, liderado por Nicolás Maduro e outros integrantes do seu governo, é agora parte da lista de organizações terroristas do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. EDP planeia recomprar 1.000 milhões de euros em dívida e emitir novas obrigações. A finalidade da oferta de recompra da dívida e da emissão das New Notes é gerir de forma proativa os instrumentos híbridos da EDP. Zelensky e as conversações com os Estados Unidos da América, Putin procura reconhecimento legal pelo que usurpou. Após conversações construtivas com os Estados Unidos da América sobre a proposta de 28 pontos, que reafirma as suas linhas vermelhas. O presidente ucraniano afirma que o agressor deve compensar pela guerra que começou. Zelensky recebe promessa de posição unida da parte de Costa. Esta segunda-feira, António Costa convocou os dirigentes dos 27 Estados-membros da União Europeia para uma reunião à margem da Cimeira União Europeia-UE. Explorando Felgueiras e Amarante, dos doces tradicionais aos caminhos e quedas de água. Neste episódio de Boa Cama Boa Mesa no Jornal da Noite da SIC, embarca-se na exploração da área do Tâmega e Sousa. A jornada, que inclui Felgueiras e Amarante, é guiada por Hélder Correia. Chega declara oposição ao Orçamento do Estado para 2026. Embora o partido mantenha a mesma posição de voto da maioria, a proposta orçamental foi aprovada devido à abstenção do PS. Europa do Sul. Práticas espirituais são reveladas por ecos que curam. Todas as imagens servem como um reflexo visual da criatividade religio-espiritual que foi observada ao longo do trabalho de campo em Portugal, Espanha e Grécia. A sugestão de Donald Trump a Jimmy Kimmel: se eu me demitir, tu também te demites. Um dos principais opositores da nova gestão de Trump apresentou uma oferta ao presidente dos Estados Unidos.